Parábola para os irmãos aqui essa noite. Eu gostaria que os irmãos prestassem bem atenção, porque essa parábola está bem ligada à palavra que nós vamos meditar nessa noite. Amém? Irmãos, é o seguinte: tinha uma família onde o filho ele não gostava da mãe. Por que ele não gostava da mãe? Porque essa mãe, ela tinha um problema físico. Qual que era? Ela não tinha um olho. Eu não sei se vocês já viram alguém sem olho. É muito estranho, né? Porque a gente está acostumado a ver as pessoas com dois olhos. Mas acontece que essa pessoa, esta mãe, nessa época, não teve a ideia. E não é como a gente, que às vezes utiliza hoje em dia uma prótese e naquela época também, e colocava às vezes um tapa-olho. Então essa mãe, ela constantemente estava andando dessa maneira. Acontece que o seu filho, porque isso a pessoa fica meio feia, fica assim estranho, e ele começou a ter vergonha da sua própria mãe. E ele não gostava da sua mãe daquele jeito. Não apresentava para os seus amigos, não estava no lugar que a sua mãe estava. Se a mãe chegava, ele saía, ou seja, ele ignorava a mãe. E esse filho tinha uma avó. E essa avó, sendo cristã, ela procurava dar conselhos para esse filho, para que esse filho não ligasse para a aparência da mãe, mas ligasse pela conduta da mãe, como sendo mãe, amorosa, prestativa. Mas o filho não queria saber disso. Ele rejeitava essas palavras. Foi aí que, com o passar do tempo, esse filho foi crescendo e sempre rejeitando, não ouvindo conselhos da sua avó. Não ouvia. Passado o tempo, o que aconteceu? A sua mãe faleceu. A sua mãe falecendo, nem no enterro ele foi, porque ele não gostava dela. Ele, aliás, pelo que parecia, ele se sentiu aliviado até. A sua avó, depois da morte da sua mãe, se sentiu assim, na obrigação de conversar com esse filho. Então, o que aconteceu? A avó chegou no filho e disse: meu neto, a sua mãe não nasceu desse jeito. A sua mãe era uma pessoa linda, uma pessoa bonita. Acontece, meu filho, vou falar para você algo que a sua mãe me pediu para mim prometer, não falar com você a vida toda. Como ela faleceu, eu quero falar o que aconteceu. Certo dia, você era pequeno, você tinha 3 anos, por aí, uma criança pequena, e você estava sentado no colo da sua mãe, e começou a pegar o garfo, brincar, batendo o garfo na mesa. Só que na hora que você subiu o garfo, você simplesmente furou o olho da sua mãe. E ela perdeu o olho. Irmãos, esse conto que eu estou passando para os irmãos, trata-se de nós, muitas das vezes, não compreendemos o que Deus mostra para a nossa vida. Nós não compreendemos também que Deus muitas vezes fala conosco para que nós tenhamos mudança. Esse filho julgou a mãe e não ouviu os conselhos da sua avó. E olha quem foi o responsável dela ficar sem um olho. Deu para vocês entenderem? Então nós vamos essa noite ouvir dos irmãos agora a uma situação muito importante, mais ou menos parecida. Ok? Então vamos abrir, é uma palavra muito conhecida, que se encontra em 1 Samuel. 1 Samuel,
capítulo 1, versículo 1. Para adiantar a nossa meditação, para a gente possa meditar mais rápido, nós vamos ler apenas 2 versículos, ok? Então, eu pediria que a igreja, que puder, colocar-se de pé, em reverência à palavra do Senhor. Amém? 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 e o 2. Amém, igreja? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Eufraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Taú, filho de Zufé e Efrateu. E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Amém? Amém. Bendito Deus, Senhor, amado Pai, estamos aqui na sua presença. Queremos agradecer a oportunidade. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor venha usar a minha vida como canal de bênção para a sua igreja, Pai. O Senhor tem realizado muito para a minha vida diante desse tema. Por isso, Senhor, usa-me, capacita-me e dê sabedoria aos seus filhos para compreender a mensagem que o Senhor tem para nós esta noite. Oramos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Podemos sentar, igreja? Amados, para quem não conhece a história de Ana, eu queria, para aproveitar o nosso tempo, fazer um pequeno resumo do que realmente aconteceu diante do que nós vamos meditar. Em primeiro lugar, tá? Nós sabemos, irmãos, que esse fato deve ter ocorrido aproximadamente há mais de 3.000 anos atrás. 3.000 anos atrás, irmãos, era possível um homem ter 2 esposas. Ou seja, a multiplicação de filhos para um homem era a multiplicação da sua herança. Então, era normal qualquer homem querer ter vários filhos. E provavelmente nessa nossa história, a primeira mulher, no meu modo de entender, seria a Ana. Seria a Ana, a escolhida por Eucana. E como a Ana não conseguia gerar filhos, provavelmente esta foi escolhida uma outra mulher, que é no caso da Penina. Ok? Como Eucana e provavelmente Ana também conhecia o Senhor, estava com o Senhor, provavelmente Eucana e Ana escolheram esta Penina, provavelmente, ok? E a Penina, com o passar do tempo, começou a gerar filhos. E Ana, a palavra diz claramente que o Senhor cerrou a madre. O que significa isso, irmão? Significa que ela não podia ter filhos. Ok? Não podia ter filhos. E o interessante é o seguinte, que com o decorrer do tempo, Ana começou a orar ao Senhor. Por que começou a orar ao Senhor? Por que Ana ficou tensa? Por que Ana ficou preocupada? Porque a mulher que não gerava filho,
filhos, era considerada uma mulher que não servia. Era muitas vezes olhada como um ar assim de uma mulher que não tinha qualidades. Isso pela própria sociedade. Ok? Porque a mulher era para gerar filhos, mas Ana não gerava. Acontece que Eucana, percebendo que ela não gerava os filhos, começou a amá-la muito mais, a tratá-la de uma maneira muito especial. Tanto é que quando Eucana iria na presença do sacerdote, na presença do Senhor, dar porções de sacrifício a Deus, ele dava para Penina algumas porções, conforme os filhos que ela tinha. Só que para Ana, ela lhe dava uma só. Só que o que ele dava por Ana era muito o melhor. A quantidade, assim, era mais especial o que ele dava ao Senhor em gratidão por Ana, porque ele a amava. E quando o homem ama a sua mulher, ele procura dar o melhor de si, ok? Acontece que, parece-me que, diante dessa história, Penina não era uma pessoa ligada ao Senhor, claramente. Por quê? Porque Penina começou a caçoar de Ana, começou a irritá-la, porque ela não tinha filhos. E isso, todas as vezes que elas estavam juntas, todas as vezes que elas apareciam perante o Senhor, para que Eucana fizesse a sua apresentação ao Senhor, ela irritava: você não tem filhos. E Ana se colocava aos pés do Senhor, pedia para Deus, queria que aquela situação mudasse. Mas acontece que ela ficou tão desesperada, uma situação tão difícil, que quando ela, em certo momento, está na presença do sacerdote Eli, o sacerdote olhou e viu a situação de Ana, a situação desesperadora, porque Ana, nos nossos dias, nós entendemos, ok? Ela estava desesperada. Às vezes a gente, no desespero de uma situação que a gente não entende, a gente pede até a morte, se não cair em depressão. E era isso que Penina queria. Penina queria destruir Ana. E isso é uma atitude cristã, irmão? É uma atitude de quem se apresenta perante a Deus? Não é. Então vejam que aqui nós temos uma situação difícil para Ana, porque a Ana entrou numa batalha espiritual perante a Deus, por uma situação muito difícil da sua vida. Entendeu, irmãos? Então, o importante que nós observamos diante dessa palavra é entender que Ana estava numa situação. O que ela poderia fazer se não dependesse do Senhor? E aí pediu ao Senhor, e quando ela se apresentou ao profeta, e o profeta até achou que ela estava bêbada, que ela estava doida. Aí ele questiona ela: Ana, o que está acontecendo? Você está tomando vinho? Você está bêbada? Aconteceu alguma coisa com você? E Ana
com a sua capacidade, com a sua determinação com o Senhor, se declara ao profeta: eu estou me derramando aos pés do Senhor. Aleluia. Desta maneira, o Senhor tocou em ele e profetizou sobre a vida de Ana. Ele profetizou, e depois de um certo período, Ana engravidou. E depois teve vários filhos. Irmãos, dei esse resumo para que os irmãos entendam qual foi a situação de Ana. Agora vejam bem. Em primeiro lugar, entendemos, irmãos, que Eucana fazia o papel de marido. Eucana, ele tinha aquele grande amor pela sua mulher, mas ele achava e fazia o que podia. Ele fazia o que podia, tanto perante ao Senhor, com as suas porções de agradecimento a Deus, como também como bom marido. A própria palavra diz claramente, ele dizendo para ela: eu, com o amor que eu dou para você, estou colocando em minhas palavras, eu, com o amor que eu estou dando para você, eu não sou suficiente do que 10 filhos. Entendam a certeza do marido em relação ao amor por Ana. Mas acontece, irmãos, que vejam bem, Eucana poderia mudar alguma coisa além disso? Não poderia mudar. Não poderia ser transformado. Então, o que nós entendemos isso daí? Como que nós entendemos? Que essa tristeza de Ana, essa condição de Ana, ela traz para nós uma lição aqui nessa noite, ok? Que nós deveremos orar ao Senhor, mas termos a sensibilidade espiritual de compreender os desejos de Deus. Compreender. Porque quando muitas das vezes nós oramos também, irmãos, em causa própria, na satisfação nossa, nos desejos nossos. E quais são os desejos de Deus para a nossa vida? Quais são os desejos de Deus para nós, nossa história? Acontece, irmãos, que muitas das vezes Deus está requerendo de nós alguma mudança. A palavra nessa noite significa mudança. O foco é mudança. Mudança. Entendam bem, irmãos, que Ana, ela, na situação que ela se encontrava, ela precisava entender qual que seria a mudança que Deus queria na vida dela. Interessante, irmãos, que Ana, como conhecia o Senhor, sabia que o Senhor tem planos para cada um de nós. Sabia também que o Senhor era poderoso para mudar a história dela. Mas para que a história dela fosse mudada, era necessário que Ana deixasse de pedir
da maneira que estava pedindo. Mudasse a atitude que tem. Muitas das vezes, irmãos, nós, como cristãos que somos, só chegamos a Deus para desejar as coisas. Mas nós não chegamos a Deus para dizer, como nós temos no caso, por exemplo, de Isaías: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Aleluia! Muda a minha vida, transforma a minha vida. Ana precisava pedir a Deus transformação, mudança de pensamento. Só que Ana queria um filho para ela, não é isso? Foi isso que ela quis para ela? Foi, de início sim, ela queria ter um filho para ela. Mas aí ela mudou. Falou: Senhor, eu não quero mais filho para mim, não. Eu quero um filho para o Senhor. Para o Senhor. É uma mudança, irmão. Por que a palavra diz que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos? Por que Jesus fala que a seara é grande e poucos os ceifeiros? Porque falta mudança das pessoas, de nós cristãos, chegarmos perante a Deus e dizermos: Senhor, eis-me aqui. Irmãos, eu não estou falando algo errado com a igreja, eu só estou dizendo o seguinte: quando nós entramos na igreja, como nós vamos à presença do Senhor, a palavra nos ensina que é bom nós irmos com salmos, hinos, cânticos, testemunhos, palavras, para apresentarmos no altar do Senhor. Aleluia, Jesus. Nós precisamos sempre pensar como cristão: eis-me aqui. Ah, mas você não pode pregar? Você pode louvar. Ah, você não pode ficar na porta? Você não pode ajudar na limpeza da igreja? Você não pode ajudar alguém a fazer alguma coisa do reino do Senhor? Então, isso é mudança. Aleluia. Eu não sou pastor aqui, será? Eu sou pastor aqui porque Deus me empurrou? Foi Deus que me empurrou até o altar aqui? Ou Deus tocou no meu coração e eu vim? Aleluia. É isso que Deus quer. Aleluia. Deus não quer cristão sem mudança. Precisa mudar, precisa transformar a sua vida. Então aqui, irmãos, quando Deus tocou no coração, com certeza Deus tocou no coração de Ana. E de Ana não estava ouvindo. Ana estava preocupada mais com o quê? Com Penina. Sabiam? Estava preocupado com ela, porque estava irritada. E não é isso, irmãos. Veja bem, irmãos, preste bem atenção. Nem sempre a gente nasce com tudo perfeito. Ah, mas eu, por exemplo, nasci com uma situação imperfeita. Eu tenho um problema, fiz 2 operações. Eu tinha refluxo. Eu tenho a hérnia de hiato. E fui operado 2 vezes. E quase morri nesse período aí. Porque eu respirei líquido do estômago. E tive borra de café, que é soltar sangue pela boca. Uma crise. Podia ter morrido. Aí, eu nasci dessa maneira. Será que Deus errou? Deus erra? Irmãos, Deus erra. Deus errou com Ana?
não errou com Ana. Aleluia. Mas Deus sempre tem um propósito na nossa vida. Aleluia. Agora, hoje, depois da cirurgia, parou o refluxo. Mas eu tenho aqui, vamos dizer assim, talvez um dos espinhos na carne. Parou o refluxo, mas às vezes meu hálito é forte. E aí, o que acontece, irmão? Eu vou reclamar para Deus? Pode ser que nunca saia disso. E Deus errou comigo? Não, irmãos. Deus não errou comigo. Deus não erra para nós. Muitas das vezes Deus permite que certas coisas aconteçam na nossa vida, certas situações aconteçam na nossa vida, principalmente por nós, irmãos, que somos cristãos. E Ele permite que para a honra e glória do nome dEle. Mas a gente tem que reconhecer isso. E tem que mudar nas situações. Então vejam bem, irmãos. Nem sempre a vida nossa é mar de rosas. Pergunto para vocês. Será que Jesus disse a nossa vida seria um mar de rosas? Sem problemas? Sem dificuldades? A nossa felicidade seria constante? É isso que Jesus prometeu? O que Jesus disse para nós? No mundo tereis aflições. Amém? Só que, irmãos, Jesus disse: quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. O que é cruz? Cruz é sofrimento. E ninguém quer sofrer. Ninguém quer sofrer, irmão. Então, um alerta que eu dou para os irmãos: certas situações que ocorrem na nossa vida, é necessário que nós tenhamos uma posição com o Senhor. Uma posição de alegria. Aceitar. Aceitar. A palavra de Deus é clara. Quando, para Jó, muitas das vezes, nós aceitamos o bom que Deus dá. Mas o mal que Deus permite, nós não aceitamos. E Deus permite, às vezes, que aconteçam certas coisas na nossa vida para a transformação do crente. Aleluia. Para a mudança do crente. Então, isso é importante para nossas vidas. Aleluia. Às vezes, nós estamos preocupados com essas meninas que atingem a nossa vida. É no casamento, é no trabalho, é nos amigos. Quantos meninos nós temos nisso? Na nossa vida, irmão. Situações que a gente... a Penina, ela estava falando, e estava falando alguma coisa errada para a Ana? Não, ela estava falando a verdade. Certo? Mas entendam bem, como ela está fazendo. É como o diabo trata muitas vezes na vida nossa. Ele é um acusador, jogando no nosso rosto algo que nós não merecemos. O apóstolo Paulo disse: o espinho na carne, eu quero, Senhor, que o Senhor tire esse espinho na carne. A gente não sabe que espinho é esse. É uma dificuldade. E quantos espinhos muitas vezes. O que Deus falou para ele? O que Jesus falou para ele? A minha graça te basta. Porque quando ele fala sobre esse espinho, ele diz que o próprio Satanás esbofeteava ele. Olha como é grave o que ele está falando, irmão. E aí, porque quando dá um vento, quando dá alguma coisa, nós vamos ser como Pedro, quando ia caminhar com Jesus fora do barco. Nós vamos olhar para as situações, nós vamos olhar para as peninas da nossa vida, ou nós vamos mudar a nossa atitude? Aleluia. Irmãos, um fator importante que nós temos que entender: quando nós conhecemos Jesus, a nossa vida era transformada.
quando nós conhecemos Jesus, nós recebemos dentro de nós, como o Espírito Santo, Deus, o próprio Jesus. Somos templos do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que Jesus não nos abandonará. Aleluia. Então nós temos acesso a Jesus em qualquer lugar que nós estejamos. Aleluia. Qualquer lugar. Mas a presença de Jesus é promessa dele, não é? E a nossa promessa? De buscá-lo. Será que basta só Jesus estar conosco e a gente não ouvi-lo, a gente não sentir a presença dele, a gente não ouvir as afirmações do Espírito Santo que muitas vezes nos conduz ao caminho correto? Qual é a nossa reação, irmãos? Então, isso é muito preocupante. Então, nós devemos tomar muitos cuidados. Não é fácil, irmão. Não é fácil. É um desespero muito grande. Então, irmãos, quando você percebe qualquer cilada do inimigo, qualquer coisa que mude a sua paz com Deus, entenda bem isso. Aquilo que muda seu estado, sabe, muda seu estado. Você está bem e de repente você sente algo diferente. Pode ser uma penina, pode ser um problema, um outro tipo de problema, às vezes algo que dá solução, às vezes que não dá, mas mexe com você. Você, como bom soldado de Cristo, você vai entrar em batalha espiritual. Não é isso? Batalha. Você, naquele momento, está sendo convocado pelo Senhor para você tratar aquele assunto para a sua própria vida. Porque se você não fizer nada, irmão, se você não tá esquentando a cabeça, você não está seguindo os mesmos passos de Ana? Não é os mesmos passos? Ok? Outro fator importante é a oração. Quando acontece alguma coisa de diferente, você tem que consultar a quem? A Deus, em primeiro lugar. E muitas das vezes, Deus direciona, e o Espírito Santo direciona alguém com mais autoridade espiritual. Pergunto para a igreja tem utilizado essas autoridades espirituais? Isso que eu estou perguntando. Mas por que isso, irmãos? Por que isso, irmãos? Porque, na verdade, eu aprendi, e é uma realidade, 2 cabeças pensam melhor que uma. Eu acredito isso numa verdade. Mas por que eu estou dizendo para vocês isso? Porque, veja bem, olha como é interessante. Quem é que você vai escolher? Vamos fazer uma hipótese? Nós estamos com uma crise. Um casal com crise. Ok? Vou dizer, quais são as atitudes? Sim, a minha atitude é fazer alguma coisa. Agora, veja bem. Eu vou para a minha melhor amiga, vizinha, que não está nem aí com Deus. Nossa, ela é minha melhor amiga, ela me ama, ela gosta, ela é muito boa comigo. Mas espera um pouco. Nesse poço, sai água viva? Sai água viva desse poço, irmão? Não sai. Aonde que vai sair água viva? Com alguém que está na presença do Senhor. Então, a mudança de atitude que nós temos que ter está diretamente ligada a nós. Então, irmãos, para que a gente possa estar encerrando,
mudanças, que é o foco principal dessa palavra dessa noite, entendeu? Nós então encontramos em Ana. Ela recebeu a bênção. E muitas das vezes a bênção que você está para receber, as bênçãos que Deus tem preparado para você, está dependendo de você. De você. Porque Deus não te dá uma pedra quando você precisa do pão. Deus vai te dar o pão. E às vezes você não sabe valorizar o pão que Ele está dando. Então você tem que valorizar ao Senhor. Outro fator. Abraão, por exemplo, ele mudou. Ele foi chamado do quê? Pai da fé. Isaías, eis-me aqui. Lucas mudou. Lucas, que ele era um médico, e ele se transformou, entendeu? Em um pesquisador. E teve o privilégio de estar com 2 livros escritos na palavra de Deus. Olha que bênção. Vamos lá, mais um que a gente vai. Paulo, incontestável, irmãos, criador de igrejas, autor de muitos livros da palavra do Senhor. Outra mudança, igreja. Vou falar da nossa igreja agora. Vocês perceberam que com o decorrer do nosso caminhar com a igreja, sempre está havendo alguns tipos de mudanças? Vocês perceberam isso? Mas por que tem que ter mudança? Porque os nossos pastores buscam mudanças para poder abençoar o povo de Deus. Então, mudanças são necessárias. Eu e você, por exemplo, mudamos. Quando você conhecer Jesus, a sua vida é a mesma que antes? Não é. E isso ocorreu por causa de quê? Mudança minha? Não, mudança sua. Houve mudanças. E as mudanças sempre existirão. O próprio Jesus, vou falar aqui para os irmãos, ele fez uma mudança, uma pequena mudança. Quando ele estava orando, o que ele falou sobre o cálice? Se puder, faça de mim esse cálice. Mas depois, ele mudou. Faça, seja feita a sua vontade. Entendeu? Olha como é interessante. Olha como é interessante os ensinamentos que Jesus nos dá. É muito interessante. Ele escolheu a sua missão. Ok? E, irmãos, entendemos bem, para nós podermos encerrar, que Deus essa noite fala com a sua igreja. Não fique estagnado. Porque Deus, na minha opinião, é Deus de mudanças. Aleluia. Se você tinha o primeiro amor, volte ao primeiro amor. Se você está morno, deixe de ser morno. O que é isso, irmão? Mudança, transformação. Pensar, raciocinar e entender que quem te ama, quem está com você, quem está te direcionando, o seu Deus te quer renovado, nova criatura. Às vezes, irmãos, é necessário que o vaso seja quebrado para que se faça um vaso novo. Vocês sabem a palavra. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe vocês. Até aqui.